Bom dia, colegas. Meu nome é Tabata e o nosso grupo ele vai falar sobre direito ao planejamento familiar, a seção temporária do útero à luz da teoria geral dos contratos. O nosso grupo é composto por Arleandro, Daniele Cristine, Deibiane, Gabriela Moreira, Maria Eduarda, Paulo Henrique Ferreira, Railan e eu, Tabata Francine. Então vamos lá. O nosso trabalho, o nosso grupo, ele vai falar sobre a maternidade substitutiva e também vai falar da relação da maternidade substitutiva com a teoria geral dos contratos. Por quê? Porque a maternidade substitutiva, ela é um método de planejamento familiar cada vez mais utilizado, seja por questões de infertilidades, uniões homoafetivas ou quaisquer outros motivos. Tem muitas famílias que hoje recorrem à maternidade substitutiva. O que seria a maternidade substitutiva? A maternidade substitutiva é uma mulher que consente em ser inseminada de forma artificial, tá? Por reprodução assistida e que vai gestar uma criança que vai ser criada por outras pessoas, tá? Que não por ela. E muito embora a maternidade substitutiva ela exista há um bom tempo, né? E ela já está positivada em diversos outros países, no Brasil ela ainda não está contemplada por uma legislação específica. Nós temos apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Que regula a maternidade substitutiva. E essa resolução, ela já passou por algumas modificações e é o mais próximo que a gente tem de regulação da maternidade substitutiva no Brasil, tá? Nesse trabalho, a gente vai analisar o direito ao planejamento familiar, né? A seção do útero em si também, né? Os limites bioéticos e jurídicos da seção do útero, a correlação da maternidade substitutiva com a teoria geral dos contratos, né? E também as propostas de solução dessa lacuna que a lei deixa através do termo de consentimento esclarecido. Um assunto importante que a gente precisa falar, precisa conceituar aqui para a gente tentar entender esse caminho que a gente vai trilhar para falar sobre a maternidade substitutiva é o planejamento familiar, tá? A sua garantia na Constituição Federal, em que consiste o planejamento familiar, tanto enquanto direito como enquanto dever, tá? O planejamento familiar ele traz pro homem, pra mulher ou pro casal. Ele, embora ele seja um direito, ele também traz uma carga de dever para quem assim entende e resolve exercer, tá? Esse direito do planejamento familiar. Então, vamos lá. Conceituando aqui, tá? Planejamento familiar, o que que ele é? Ele é um conjunto de ações, tá? Que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenção de gravidez não planejada, tá? O planejamento familiar, ele é um direito, tá? Ele tá na Constituição e ele é fundamentado no princípio da dignidade humana e na paternidade responsável. A gente encontra ele lá na Constituição no artigo 226, parágrafo 7º, tá? Então, ele diz o quê? Que cada casal, tá? No parágrafo 7º, ele diz que cada cidadão é livre, tá? Para escolher se deseja ter filhos ou não e quantos filhos este deseja ter, sem que haja intervenção estatal nessa decisão, tá? Mas, em contrapartida, o planejamento familiar, ele permite que a pessoa escolha, que o casal, que o homem, que a mulher escolha a quantidade de filhos que ele vai ter, mas também ele impõe a responsabilidade sobre aquela criança, tá? Que ela tá trazendo para a sociedade, tá? O casal, ele tem que ter a responsabilidade de zelar, orientar e assegurar os direitos fundamentais dessa criança, tá? Então, diante disso, foi criada também uma lei, que é a Lei 9.263, em 96, que regula o direito ao planejamento familiar, tá? E o que diz nessa lei? Nessa lei, de acordo com o artigo 2, tá? O conjunto, ela define tá, o planejamento familiar como conjunto de ações de regulação da fecundidade que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento de prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Olá pessoal, eu vou falar a respeito da maternidade substitutiva, né? Também conhecida como seção temporária do útero. Bem, essa maternidade substitutiva, ela consiste, né, na utilização de uma técnica, né, as técnicas de reprodução assistida, para que um casal, né, com algum tipo de infertilidade possa realizar, né, o seu
o seu desejo de se tornarem pais, né? E aí, no caso em questão, na maternidade substitutiva, vai se utilizar, né, a técnica de reprodução assistida, utilizando uma segunda parte, no qual será uma mulher que vai emprestar, né, o seu útero para que possa gerar um embrião. Bom, e aí a gente tem o Conselho Federal, né, de Medicina, que é quem regula e especifica todos os critérios, né, para que possa ocorrer esse tal procedimento. E segundo o próprio Conselho, né, Federal de Medicina, só podem participar aqueles casais cujos médicos recomendam, né, contraindicam, aliás, a gestação por algum problema, ou também em casos de união homoafetiva, né, sendo que a gestante, aquela que vai emprestar por solidariedade, não pode haver compensação em valor, ela tem que ter um grau de parentesco de até 4º grau. E desse modo tem-se uma crítica, uma reflexão a respeito dessas técnicas, né? Porque não temos nenhuma legislação que aborde que o Instituto é ilegal. Então, os procedimentos ocorrem de maneira livre, mas desde que obedeçam os regulamentos do Conselho Federal de Medicina. A respeito do regulamento do Conselho Federal de Medicina, né, tem-se uma resolução 2013, do ano de 2013, no qual os nossos colegas farão um aprofundamento dela perante ao tema. Bom dia a todos, eu vou dar continuidade ao capítulo dos limites bioéticos e jurídicos da seção do útero. Ao falarmos da questão indenizatória, mesmo que a indenização seja fornecida, a essência de solidariedade não será apagada. Na gravidez ocorre a perda de agilidade e a dificuldade em fazer certas tarefas, que pode levar à paralisação da atividade econômica. Em caso de desemprego, a parturiente dificilmente conseguirá, já que pensando como empregador, ele teria que lidar com várias intempéries que podem surgir de uma gravidez de uma funcionária e ainda lidar com os direitos previstos na CLT, nos artigos 391, 391-A e 392, esse sendo um pensamento bastante disseminado na sociedade. Ainda tem a preocupação da coisificação do bebê, onde a Suprema Corte da Califórnia, após o caso Johnson versus Calvert, revidou esse pensamento, já que ainda permanece o ideal filantrópico. Assim, é cabível a indenização do assessora de seu útero, mas ainda não há nada previsto legalmente, apenas disposições do Conselho Federal de Medicina e o provimento 52 de 2016 do CNJ, falando do vínculo consanguíneo que a gestora deve ter, aliás, os gestores devem ter com a assessora de seu útero e a proibição da obtenção de lucro através dessa prática. Dos limites jurídicos e bioéticos, no que se refere à cessão de útero. O biodireito, ele é a bioética aplicada na legislação. Bio, vida, direito, o que nos limita, até onde o que nós podemos fazer no que se refere à disposição do próprio corpo. A cessão de útero é o ato de você ceder, entraria na maternidade substituta. E a legislação, ela assegura o planejamento familiar e os limites da dignidade humana. No artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, na Lei 9.263 de 96, nos seus artigos 2º e 9º também, assegura tanto no que se refere ao planejamento familiar, quanto os limites da dignidade humana, mas não se resumem só nesses artigos. A reprodução assistida é a Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Para que a reprodução assistida, a maternidade substituta ocorra, tem que obedecer os requisitos nessa resolução. Nessa resolução, ela limita a idade dos doadores, aborda que seja até de 4º grau de preferência os doadores para que se mantenha o elemento genético. Caso isso não ocorra, pode ser terceiros, contudo, obedecendo os seus limites, e que não pode ter forma lucrativa nem comercial. A disposição do próprio corpo, ela é lícita, neste caso, sim. Por quê? Porque ela não vai vender os órgãos e nem tecidos do próprio corpo. No caso, não entraria no artigo 14 da Lei 9.434 de 97, que trata dessa criminalização da venda de órgãos e tecidos. Pois, nesse caso, quando gera uma criança, vamos dar o exemplo da placenta. A placenta ela não é um órgão, ela não é um tecido do corpo, ou seja, a pessoa não está vendendo nem órgãos nem tecidos.
Bom dia. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria geral dos contratos. O que seria contrato? Contrato é uma espécie de negócio jurídico caracterizado pelo acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, podendo ser bilateral ou plurilateral, cujo objetivo é a criação ou alteração de direitos e deveres que venha a ser realizado pelo acordo entre as partes. Para um contrato ser válido, ele é preciso seguir alguns requisitos que estão dispostos no artigo 104 do Código Civil, sendo eles requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos são pautados no objeto lícito, possível e determinado ou determinado. O objeto ele sempre será uma conduta ou um ato humano, que pode ser positiva, ao realizar conforme determinado, ou negativa, quando não faz a entrega do acordo conforme combinado. Sendo assim, o objeto lícito é fundamental no benefício das partes envolvidas. O que seria o objeto lícito? O objeto lícito é aquele que está em consonância com as diretrizes do ordenamento jurídico. Desse modo, o objeto lícito possui reconhecimento legal na lei, como, por exemplo, um contrato de aluguel de imóvel, é um objeto lícito. Já os requisitos subjetivos, ele lhe concerne referente à existência de duas ou mais partes, a capacidade e a manifestação de vontade dos contratantes. Portanto, para ser válido, o contrato deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos. Os contratos eles se classificam em bilaterais, ou seja, 2 contratantes, ou plurilaterais, mais de 2 contratantes, onde os envolvidos assumem a obrigação de pelo menos um dos deveres contratuais vinculados entre si conforme a vontade das partes. Ainda sobre classificação dos contratos, Carlos Roberto Gonçalves classifica-os em gratuitos e onerosos. Os gratuitos são aqueles em que uma parte se beneficia enquanto a outra se sacrifica, como é o caso da doação. Já no contrato oneroso, as duas partes se beneficiam e as duas partes sacrificam, como a compra e venda. Assim, a resolução número 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina diz que a cessão temporária só pode ser realizada através de contrato gratuito. Apesar da resolução afirmar que a forma de contrato na cessão do útero ou maternidade substitutiva é gratuita, há discussões em torno do contrato oneroso. A divergência na doutrina se dá pelo objeto ser lícito ou ilícito. Naqueles que são a favor do contrato oneroso, como na Grasta e da Luca, defendem que a gestora receberia esse valor não pela entrega do bebê, mas sim pela gestação, ou seja, por ela ter gerado a criança em seu útero. Já aqueles que são contra o contrato oneroso, como é o caso de Silvio e Venosa, eles dizem que não, que o objeto é ilícito. Por quê? Porque a gestora ela não vai receber pela gestação, e sim pela entrega do bebê. Porque na hora, no final de tudo, quando ela for receber, ela não vai entregar, vamos supor, o útero que ela gerou a criança. Ela vai entregar justamente a criança. Então, ela entrega a criança e recebe o dinheiro em troca. Ou seja, isso feriria o princípio da dignidade humana e também o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, onde versa que o objeto do contrato deve ser lícito. Portanto, atentando-se à definição de Carlos Roberto Gonçalves e concordando com Silvio e Venosa, o contrato oneroso seria inviável porque realmente violaria o princípio da dignidade humana e o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, porque sim, a gestora receberia justamente pela entrega do bebê, ou seja, a vida do bebê se tornaria uma coisa perante o contrato. Fundamentado nisso, a opção mais viável é seguir o termo conforme dispõe a resolução número 2168 de 2017, seguindo o termo de consentimento esclarecido. Olá pessoal, bom dia. Ficamos de falar um pouquinho sobre os termos de consentimento esclarecido na questão da gestação de substituição. A gestação de substituição é uma temática, né, que não possui legislação específica que a garanta esse seu procedimento no país. Por esta razão, as pessoas procuram, né, os contratos para tentar resolver esse impasse jurídico no ordenamento e resolverem a questão. No entanto, acreditamos que não seja suficiente o contrato para resolver as garantias das partes. Por quê?
O contrato em si, ele não consegue, né, estabelecer critérios específicos e garantias na transição parental e psicológica da criança durante a gestação e pós-gestação. Então, é uma coisa bem criteriosa. Por essa razão, o termo de consentimento esclarecido é o mecanismo mais viável, porque há a participação do médico, né, ou seja, que irá acompanhar o procedimento, e nele também irá atender os critérios do Conselho Federal de Medicina, segundo esses critérios técnicos, e posteriormente será encaminhado ao judiciário, onde irá receber a homologação. Com a sua homologação, ou seja, durante a análise no judiciário, o juiz também irá se atentar às questões específicas, né, que garanta os critérios técnicos estabelecidos pelo médico que irá acompanhar e também irá aplicar critérios específicos para o caso, né? Garantias que dê à gestante, ou seja, à receptora, né? Garantias que dê para o desenvolvimento de sua gestação sem qualquer risco e também que posteriormente à gravidez ela receba todos os cuidados necessários para que a criança desenvolva, né, e não tenha nenhuma sequela e nenhum problema pós-gestação. Para conseguir fazer a reprodução assistida, a pessoa precisa estar dentro do termo de elaboração, cumprindo todos os critérios, como, por exemplo, o artigo 7º, a partir do inciso 3º, onde fala que o termo de consentimento livre e esclarecido, assinado pelos pacientes e pela cedente temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico, puerperal, bem como aspectos legais da filiação. 3.2, onde diz que o relatório médico com perfil psicológico atestando adequação da clínica e emocional de todos os envolvidos. E o 3.3, que é o termo de compromisso entre os pacientes e a cedente temporária do útero, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança, entre vários outros termos. Assim, a partir desses critérios, a relação que vem da maternidade substitutiva teria uma segurança jurídica, tendo um consentimento pleno das partes à disposição dos vínculos parentais, passaria por um juiz para garantir o respeito e a dignidade do recém-nascido. Porém, isso não significa que o judiciário não poderia ser acionado em decorrência de um conflito positivo ou negativo de parentalidade. Interpretando assim as normas jurídicas, deve-se propor uma legislação regulamentar a matéria com previsão um termo, com o fim de estabelecer seguranças jurídicas para ambas partes, principalmente uma proteção para o recém-nascido. Dito isto, o Poder Legislativo tem que sair da inércia e corresponder com os anseios sociais. Deste modo, a lei está sendo chamada para o valor da fonte de direito, visto que sua ocorrência é uma expressão inquestionável de limites de segurança para um bom convívio em sociedade. Bom, amigos, depois que a gente realiza, né, a análise de todas as definições da maternidade substitutiva, como e em quais circunstâncias ela se dá, né, todo o contexto pertencente ao assunto, né, levando em consideração também o ponto de vista jurídico, a garantia dos direitos fundamentais, né, tais quais o planejamento familiar, a dignidade da pessoa humana, né, a disposição, inclusive, do próprio corpo da pessoa que vai gestar, desde que essa disposição do corpo esteja de acordo com os limites da bioética, né, que nós temos no nosso país. A gente chega a uma conclusão de que o Brasil ele tá atrasado, né? Ele tem uma lacuna, ele deixa uma brecha, né, em aberto e sobre a questão da maternidade substitutiva, e que isso causa uma insegurança jurídica muito grande para todo mundo que está relacionado nesse processo, né? A omissão que o Estado faz, né? A omissão por parte do Estado, né? No que se refere à legislação, né? Da maternidade substitutiva e os desdobramentos futuros, né? Que pode acontecer para todo mundo que está aí abrangido nesse processo, ele debilita muito, né? O processo e as garantias de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então, como a gente pôde ver, a gente tem doutrinadores que se posicionam contra, que se posicionam a favor, que dizem que o objeto é lícito ou não, né? Alguns até variam a questão do objeto, né? No momento da sua análise.
né? Então, diante desses vários posicionamentos e a falta de uma legislação, né, que possa nos direcionar e que possa garantir uma segurança jurídica nesse processo, né, muitos dos doutrinadores, eles colocam como uma possibilidade, né, para essa falta da legislação, a utilização do termo de consentimento esclarecido, né? Esse termo de consentimento esclarecido, ele teria, né, o condão de suprir essa lacuna, e ele seria formalizado em consonância com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a única que nós temos no país, né, que legisla, que fala sobre a maternidade substitutiva, né, e ela teria a participação do médico, né, que tivesse envolvido no processo, e também de um magistrado, né, como forma de amenizar a fragilidade desse acordo e aumentar a segurança jurídica para quem está envolvido no processo, preenchendo então essa lacuna deixada pelo legislador brasileiro, né, quando nós falamos em questão de cessão do útero e os seus desdobramentos.